Universidade Federal da Bahia. Em 2011, participou do Programa de Formação de Lideranças para Impacto Social da Universidade de Harvard. Fundou e dirigiu a CIPO, que é Comunicação Interativa. Coordenou o escritório da Unicef para os estados de São Paulo e Minas Gerais e faz parte da rede Ashoka de empreendedores sociais. Então, por favor, Ana. Boa tarde. Agradeço por terem permanecido. Eu queria agradecer o convite, professor Hélio, professor Herman. É um prazer estar aqui. Acho que uma das coisas que eu fiz que deram mais repercussão na minha vida foi um TEDx que eu fiz aqui há alguns anos atrás, que até hoje o negócio roda. Mas, enfim, as coisas que eu vou falar hoje não são tão diferentes do que eu falei há alguns anos atrás, porém, obviamente, que esses anos aí de experiência fizeram com que o repertório se ampliasse, se aprofundasse. Basicamente, a gente ouviu até agora muitos problemas que afetam aí a educação básica, o ensino superior no nosso país. Eu vou tentar trazer aqui alguns caminhos para a gente solucionar esses dilemas todos e a gente sair mais animado daqui. Uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês de primeira, logo no começo aqui da minha fala, é que agora de manhã eu estava vivendo uma experiência incrível. Eu estava na Escola de Formação de Professores da Secretaria Estadual de Educação, com um grupo de mais ou menos 30 pessoas, dos quais 20 eram estudantes, desde 10 anos, ele é do 5º ano, anos iniciais até o 3º ano do ensino médio, e junto com pessoas de diretorias de ensino, de órgãos da própria secretaria, diretores de escola, professor, nós estávamos todos juntos lá, planejando de forma colaborativa, participativa, um projeto que se chama Orçamento Participativo Jovem. Então, essa ideia de permitir que um pedaço do orçamento da Secretaria desse ano seja decidido, seu destino seja decidido pelos próprios alunos, sempre com a intenção de melhorar a escola. Não é para fazer a festa junina, não é para fazer a gincana, mas alguma coisa que na perspectiva deles pode melhorar realmente sua unidade escolar e fazer com que eles se sintam mais pertencentes, mais motivados, que eles aprendam mais. E aí, nesse processo, em que os meninos foram super protagonistas da construção toda, na hora de apresentar um possível objetivo para o projeto, estávamos lá discutindo, isso vai ajudar os meninos a entenderem o que é orçamento público, como usar bem o recurso público, isso vai ajudar a escola a melhorar, isso vai ajudar... Chegou lá na frente o Daniel, e começou a falar e começou a se emocionar e emocionar todo mundo, porque ele disse: esse projeto tem que ser um projeto que vai ajudar a gente a não desistir. E aí ele se emociona quando ele disse: eu quase desisti. Está muito difícil ficar nessa escola cinza, cheia de grades, onde eu não tenho a sensação de que eu estou aprendendo, onde eu tenho a sensação de que eu estou perdendo meu tempo, onde eu não me sinto acolhido, onde eu não me sinto crescendo. Então, o grande objetivo do projeto para aquele grupo ali tornou-se ressignificar o papel do aluno para que ele veja mais sentido e ele se sinta mais participativo nos destinos da sua escola. Então, só para dizer para vocês que essa ideia de que os meninos não querem a escola, de que eles não estão interessados, não é verdade. Eles não querem essa escola que a gente está oferecendo. Mas escola é algo que é muito caro para eles. E quando eles se veem na iminência de largar a escola, isso é um sofrimento, isso é uma dor. Então, começar trazendo essa anedota. Então, como o professor Hélio falou, eu dirijo o Instituto Inspirare, essa ideia de poder inspirar inovações, não como novidade, não como modismo, mas com essa certeza que a gente já tem, de todas as evidências que a gente pode colher, que o modelo de escola tradicional já se esgotou. E
isso não é nem bom nem ruim, é um fato. A essa altura do campeonato é um fato. Nem a escola está sendo capaz de interessar, engajar, motivar os alunos, muito menos prepará-los para os desafios contemporâneos. Então, essa é uma crise que está sendo vivida globalmente. É o mundo inteiro que está discutindo sobre isso. Eu estava há 3 semanas atrás em Washington, naquele grande instituto de pesquisa, o Brookings, discutindo isso com gente de vários países. Tem gente de país africano, a Coreia do Sul, enfim, várias pessoas dos Estados Unidos. Então, é um fenômeno global, é um problema global, que para a gente pode ser uma oportunidade. Porque para quem está lá atrás, se a gente faz uma mudança muito substantiva, a gente pode pular algumas etapas e ver se a gente encontra quem está lá na frente, sem precisar passar por algumas etapas aí intermediárias. Ou seja, o que eu estou falando? Tem países da África onde telefone fixo nem surgiu. Eles já pularam direto do não telefone para o telefone móvel. Acho que a gente pode, em muitos casos aqui, sair de uma condição, de uma qualidade ruim, para uma qualidade muito melhor, se a gente conseguir, de fato, repensar esse modelo escolar e conseguir dar o salto. Então, tudo isso que eu falo, que a gente mapeia, está no Porvir, é um dos principais programas. Vocês conhecem o Porvir, o site sobre inovação educacional? Então, quem conhece, eu recomendo que volte, porque tem sempre coisa nova, e quem não conhece, recomendo que dê uma passada, porque além de falar de educação básica, também tem muita coisa para o ensino superior. Então, professores de ensino superior também podem encontrar algumas inspirações lá. A gente começou falando sobre notícias, e depois de notícias começamos a fazer especiais para aprofundar a compreensão das pessoas sobre algumas tendências de inovação em educação. Depois começamos a preparar materiais mais parrudos mesmo, de orientação para a implementação dessas inovações. E hoje a gente tem até sessões para que professores brasileiros nos contem as inovações que já estão fazendo. Então a gente já quer colher os frutos de todo esse plantio aí de 6 anos de Porvir. Só para resgatar um pouco desses números todos que a gente viu, a gente traduz um pouco esses números em 3 grandes desafios, O desafio da qualidade, que é garantir que os meninos aprendam. Então tem que ser uma escola que de fato ensina, que de fato desenvolve a potência desses meninos. Então, para isso, qualidade, para que eles consigam realizar seus projetos de vida. Então, essa ideia de uma escola que realmente tem sentido, para que eles saiam dali prontos para os desafios da vida adulta, para realizar seus sonhos, suas aspirações, sem falácia. Quer dizer, então não vamos falar dessa coisa de sonho como uma coisa meio de contos de fada, não. Acho que principalmente esses meninos que hoje, para os quais hoje a gente oferece assim os caminhos da falta de opção, já que eu não tenho opção, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu não tenho opção. Ao contrário, é estimular que esses meninos tenham aspirações e possam realizar suas aspirações com um ensino de qualidade. O segundo é da equidade, precisa ser para cada um. Não é para a média, não é para os grandes números da gente tirar as medianas, mas de fato assegurar o acesso, inclusive entendendo que esses alunos aprendem de formas diferentes, eles têm condições socioeconômicas diferentes, repertórios diferentes, interesses diferentes, e por isso mesmo a gente tem que contemplar tudo isso na hora de oferecer equidade. Então é aquela coisa que a gente muitas vezes vê numa sala de aula na escola pública. É mais fácil de ver o começo do ano a sala cheia e a gente vai perdendo os meninos ao longo do caminho. E muitas vezes é o que até Jair chegou a mencionar, não é porque eles têm que trabalhar necessariamente, ou porque aconteceu alguma coisa terrível lá na família deles, ou que eles estão... Não, é que simplesmente eles se desconectaram. Alguns estão até ainda matriculados, vão fazer uma prova, mas eles já não estão de corpo presente, Eles já não estão de fato envolvidos no que está acontecendo ali. Então a equidade é para todos, para todos os perfis e aqueles que têm todos os contextos diferentes.
E a questão da contemporaneidade, que a gente traz como um desafio novo, porque os outros não são novos, já estão aí postos na realidade da educação brasileira há muito tempo, mas o da contemporaneidade, que é, de fato, fazer com que a educação tenha a cara de século XXI e que prepare os meninos para a vida no século XXI. Sem também ficar preso a rótulos de século XXI, fica parecendo que é uma coisa futurista, uma coisa muito pirotécnica. A gente só está falando do que já está acontecendo aí na nossa porta e os meninos e a gente mesmo não está dando conta de responder, né? Estamos falando de coisas que nós mesmos, com toda a nossa vivência, com toda a bagagem que a gente tem de cursos de pós-graduação e tudo mais, e que a gente está tendo dificuldade de lidar, que são os desafios que a gente nunca teve que lidar antes. Então, essa escola não pode simplesmente olhar para o retrovisor dos passivos que a gente tem que resolver. Ela tem que olhar também para frente, de quais são os novos desafios que vão surgir para lá, e a gente tem que começar a preparar os meninos aqui para, quando eles saírem da escola, eles estarem de fato capacitados a enfrentar o que está lá na frente, que a gente não sabe muito bem o que é, mas que a gente vai ter que fazer esse exercício de entender o que é que a gente pode ensinar que, independente do que venha, eles estejam bem capacitados, né? Então, aí que vai mudar muito em relação, inclusive, a questões curriculares, né? Então, o que os estudantes do século XXI precisam aprender? O que todas as nossos mergulhos e pesquisas têm mostrado, né? Então, eu vou fazer professor Hélio, aquela sua pergunta a Jair, da educação em tempo integral para educação integral. Ele respondeu de um jeito, eu vou trazer a minha visão sobre o tema, tá? Quando as pessoas falam muito de tem que ser educação integral, independente do tempo, não quer dizer que a gente não queira mais tempo. Todo mundo quer mais tempo, mas todo mundo quer que os alunos tenham mais oportunidades durante mais tempo. Mas o mais importante é que essa educação seja uma educação que contemple o desenvolvimento humano integral. Que não seja apenas uma educação que desenvolve o intelecto. Porque, inclusive, conhecimento, a gente sabe que hoje é mais fácil a gente acessar do que já foi um dia. Mas para eu acessar esse conhecimento que está disponível na internet, em todas as fontes que hoje estão disponíveis, eu preciso de uma série de outras coisas. Se eu não tiver disciplina, se eu não tiver interesse, se eu não tiver determinação, se eu não tiver resiliência, se eu não tiver pensamento crítico para fazer a curadoria dessas informações todas, de nada vai adiantar elas estarem disponíveis para mim. Então, tem uma série de outras competências hoje que são aquelas que, independente do conhecimento mudar daqui a 10, 20 anos, a ciência evoluir e as teorias mudarem, se eu tiver essas competências, eu vou continuar aprendendo e eu vou continuar absorvendo novos conhecimentos, novas habilidades e lidar com os novos desafios que virão, né? E saber responder a eles à altura, não só para o meu próprio benefício, mas ajudando a resolver os grandes problemas da humanidade, né? Então, a ideia do desenvolvimento integral é esse, que contempla a questão intelectual, mas também, por exemplo, uma coisa que é absolutamente negligenciada pela escola, pública ou privada, tanto faz, que é a questão física, né? A gente tem hoje inúmeros problemas de saúde pública relacionados à nossa incapacidade de cuidar do nosso próprio corpo, né? Desde questões ligadas à obesidade, a questões mais comportamentais como a anorexia, até as situações de risco que geram, enfim, uma série de prejuízos à própria pessoa, mas também à sociedade, né? Porque a gente não sabe cuidar bem da gente mesmo, né? Então, é muito mais do que a educação física. A gente pensa, a educação física tem um papel importante no desenvolvimento dessa questão física, corporal, mas é muito mais uma educação para a saúde, para o bem-estar, para a busca de uma qualidade de vida, enquanto algo que eu sei, eu aprendi a fazer. Não como algo que eu vou ler numa revista de autoajuda na banca, ou num regime de não sei o quê. Não é isso, né? A gente aprender a lidar com isso. A questão do social, que tem a ver com esse meu papel
no ambiente público. Eu, enquanto cidadão, que me corresponsabilizo, que sei viver numa sociedade democrática, que sei participar dos processos de decisão conjunta e que, principalmente, me comprometo com as questões de interesse público. Né? Quantos problemas a gente tem hoje no mundo porque a gente não aprende essas coisas quando a gente está se desenvolvendo, né, na nossa fase aí de adolescência, de juventude. A questão cultural, que tem muito a ver com identidade, mas tem a ver com diversidade também, né? Eu me apropriar também de repertório. Como que hoje o repertório dos meninos está ficando mais estreito quando as possibilidades estão ficando mais amplas. É uma coisa impressionante, né? A gente tem essa dificuldade de muitos alunos, principalmente de escola pública, de terem pouquíssimo acesso ao que a humanidade vai produzindo em termos de bens, de manifestações culturais. E, ao mesmo tempo, de pouco trânsito em relação às diferenças culturais. Diferenças culturais essas que podem ser culturas, nacionalidades, mas culturas, às vezes, de pessoas que vivem em contextos diferentes. Até a gente tem os imigrantes que vêm para cá, a gente tem as pessoas que vêm do interior para estudar na capital ou vice-versa, as pessoas que vêm de uma região da cidade ou que têm determinados valores familiares que vêm para interagir com pessoas que têm outros valores familiares. Enfim, toda essa cultura, essa diversidade cultural que é riqueza e que hoje, cada vez mais no mundo, vira, na verdade, um grande caldeirão aí de conflitos, de polarizações, de intolerâncias, né? Quando a gente achou que já tinha vencido essa parte, mas não tinha porque não estava incorporado. Era aquela coisa do politicamente correto que fica na superfície, mas que não é introjetado como um valor pessoal. Né? Então fica aquilo para cumprir tabela, não vou falar porque todo mundo acha que é feio. No dia que abre a tampa da rede social, que ninguém está vendo quem é que está falando, que a coisa começa a não ficar tão feia assim, a gente começa a trazer todas aquelas coisas de volta à tona, né? As sombras daquilo que são as intolerâncias e as inviabilidades para o relacionamento humano mais amplo. E a questão emocional, né, que tem a ver com essa questão da gente saber lidar com os nossos próprios conflitos internos, com, né, essa questão de autoconhecimento mesmo, e de saber lidar com as nossas relações, eu com o outro, que a gente vê que essa é uma máxima, né, que todo mundo fala. Quanto por cento das pessoas são contratadas, inclusive, para um posto de trabalho por sua competência técnica, seu conhecimento intelectual, e são demitidas porque não sabem trabalhar em grupo, não são criativos, porque não sabem resolver problema, não têm espírito de liderança, não sabem se comunicar. Enfim, o quanto cada vez mais, não que elas não fossem competências também compreendidas em outros momentos, mas agora elas são mais importantes do que nunca. Elas são, de fato, diferenciais. Quando você estava lá naquela linha de produção em que batia o martelo, a parafusava, não precisava dessas competências. Sua competência era obedecer ali, aprender o técnico, obedeceu, tá tudo bem, garantido para você. Até a sua aposentadoria. Agora, que tudo muda, tudo é fluido, tudo depende tanto para você, inclusive se manter cada vez mais, você vai precisar ter esse diferencial do humano, porque senão você vai ser rapidamente substituído por uma máquina. É o humano que vira o grande valor, né? O que realmente nos diferencia hoje é o que a gente pode ter de mais humano. Então, por isso o desenvolvimento humano integral. Essa é a concepção que deve estar em todas as escolas, nas de tempo integral, nas de tempo parcial, nas de escolas técnicas, no noturno. Essa concepção de educação é que é fundamental que esteja presente em todas as escolas brasileiras. E isso está na Base Nacional Comum Curricular. É um documento controverso, é um documento imperfeito, mas é também uma oportunidade, porque quando aparece lá como uma normativa, uma lei, dizendo que a educação tem que ter essa concepção, vamos aproveitar pelo menos esse pedaço e vamos, né, garantir que isso aconteça de fato, né?
e essa minha filosofia. Já que temos essa oportunidade, não vamos perdê-la. E aí esse é o quadro da Base Nacional Comum Curricular. Está no capítulo introdutório da base, são as 10 competências gerais que, em tese, tudo que se aprende na escola deve estar vinculado a pelo menos uma dessas competências, de preferência a muitas. Cada equação matemática, cada regra de gramática ou ortografia que eu aprendi, cada fenômeno da ciência da natureza tem que me ajudar em alguma dessas coisas. Porque de nada vai adiantar eu saber todas as equações do mundo se eu não souber resolver um problema. De nada vai adiantar saber todas as regras da língua portuguesa se eu não souber me comunicar e promover entendimento com o outro. Então, se não estiver contribuindo para isso aí, é aquela que a gente diz é dispensável, né? Então, essa ideia de poder desenvolver a capacidade deles de valorizarem e usarem o conhecimento para entender o mundo e intervir no mundo. É isso que está escrito lá no documento. Tá? Pensamento científico, crítico e criativo. Essa capacidade, para além de ter a curiosidade intelectual do investigador, né, que vai usar a técnica científica para investigar, para descobrir coisas, mas também ter essa criticidade para questionar e a criatividade para criar em cima. Não simplesmente investigar o que está aí, mas propor novas soluções. E aí, certamente, os nossos papers serão muito mais citados internacionalmente. E o nosso nível de inovação também vai crescer, né? Repertório cultural, isso que eu falei, expandir horizontes, permitir que os meninos conheçam mais coisas, para eles terem repertório para também criar, para ter criticidade e, ao mesmo tempo, também para respeitar as diferenças como riquezas, né? A questão da comunicação, que tem a ver não só com eu saber usar, né, leitura e escrita, mas principalmente eu saber, nesse momento, já usar múltiplas linguagens para me comunicar. Já não basta mais ali a caneta ou até o teclado, né? Eu vou precisar usar câmeras, eu vou precisar usar os blogs, eu vou precisar usar o corpo, as libras e etc e tal, para promover entendimento mútuo, produzir sentido e promover entendimento mútuo. Então, é a comunicação de fato como uma capacidade para a gente resolver esses problemas todos de desentendimento mútuo que a gente tem no mundo atual, né? Então, é escuta também, não é só emissão, né? A questão da cultura digital, que tem aí 3 dimensões colocadas. A dimensão do saber usar a tecnologia, né, e criar tecnologia, mas a dimensão também de entender toda essa coisa dos algoritmos e do pensamento computacional, não para ser um programador, um cientista aí da computação, mas para entender o que esse underground aí, essas coisas que acontecem nesse submundo. Eu adoro um exemplo, porque realmente eu fiquei tão surpresa. Eu fui dar uma palestra outro dia no interior, sei lá mais de onde, do Paraná. E aí me deram o telefone do motorista que ia me buscar no aeroporto. E eu prontamente adicionei no WhatsApp para mandar uma mensagem para ele. Entrei no carro, 15 minutos depois eu abri meu Facebook. E o Facebook já estava me oferecendo um motorista para ser meu amigo no Facebook. 15 minutos é o que dura. Isso porque eu não abri antes. Se eu aparecer antes, talvez estivesse lá antes. Então, sim, os meninos entenderem que isso não é uma coincidência, que existe toda uma tecnologia, que existe toda uma inteligência artificial ali por trás, é fundamental para eles não serem reféns disso tudo. É para eles entenderem o que está acontecendo, como eu falei, no submundo ali das engenharias, né? E terceira dimensão, o próprio impacto da tecnologia no mundo. O mundo muda com a tecnologia, a gente precisa entender. Algumas coisas mudam para melhor, outras coisas não são para tão melhor assim, ou até são críticas. E como é que a gente tem também esse pensamento crítico em relação ao uso de tecnologia, com ética, né, com reflexão, com significado. A questão do trabalho e projeto de vida, que eu diria assim, que é uma das coisas que mais falta hoje para os meninos permanecerem na escola. Como eles não têm perspectiva, como eles não têm as tais aspirações,
eles acabam não entendendo para que a escola é. Por que a escola na vida deles? Qual é a utilidade dessa escola? Né? Não é só porque muitas vezes a escola não está demonstrando sua utilidade, é a instituição escola como um todo, que você, mas para que isso se eu posso já agora ser caixa do supermercado? Né? Então, poder fazer os meninos entenderem o que é trabalho, o que é o mundo do trabalho, não é profissionalização que a gente está falando aqui, é entender o mundo do trabalho e como é que eu vou me planejando para realizar o meu projeto de vida, que também não é só profissional, é pessoal, é cidadão. Como é que eu vou estabelecendo metas para a minha vida, desenvolvendo resiliência, capacidade de perseguir essas metas, né, de realmente ter a minha vida mais organizada, desde organizar meus estudos até organizar os passos que eu vou dando, os contatos que eu vou fazendo. A questão da argumentação, que é muito interessante, porque ela fala argumentação com base em dados, evidências, fatos. Nós somos, assim, craques da argumentação de mesa de bar, né? Mas essa opinião sua aí veio da onde mesmo? Né? No que ela se sustenta? Ela se sustenta uma coisa que eu ouvi alguém falar na vizinha, ou até meio modifiquei aqui na minha cabeça, né? Até a forma como a gente faz as coisas na educação, né? Vai por empirismo, vai ali na sensibilidade. Quais são as evidências, né? O que realmente faz com que a gente defenda esse ponto de vista, mas uma argumentação que não fere direitos humanos, que não fere a questão da consciência socioambiental. Eu argumento, mas sem ferir as grandes conquistas que a gente fez enquanto humanidade. Essas três últimas têm muito a ver com o que tem gente que chama de socioemocional, outros que chamam de aprender a ser e conviver, outros de desenvolvimento pessoal e social, que é essa ideia de eu aprender a lidar comigo, com o meu corpo, com as minhas emoções. A 9, eu aprender a me relacionar com o outro com empatia, com colaboração, sem discriminação. E a 10, eu ter essa capacidade de tomar decisão considerando minha responsabilidade enquanto cidadão. Né? Ética, todos esses conceitos de eu me sentir um co-construtor de uma sociedade mais solidária, mais justa, mais democrática, mais sustentável e mais inclusiva, enfim, tem uma série de terminologias para dizer que sociedade é essa que a gente quer ajudar essas novas gerações a construir. Então a base traz essa ideia de que tudo isso está ligado com um projeto de país, com um projeto de sociedade. Então que a gente precisa desenvolver essas competências que seriam aquelas que habilitariam essa nova geração a construir aquilo que a gente, aqui entre nós, não foi capaz de construir. E hoje nos lamentamos tentando responsabilizar muita gente, mas a gente sabe, do fundo da gente mesmo, que a gente tem uma responsabilidade em tudo isso. Porque a gente não, de fato, se preparou para essa construção. Então, quando o Herman fala que a gente tem, quanto mais a gente gera economia, mais a gente pode gerar felicidade, vai depender de como é que a gente atua nessa economia. Porque pode ser uma economia que beneficia uns e não beneficia outros. Uma ciência que beneficia uns e não a outros. Com essa possibilidade aqui, a ideia de que todo mundo, de fato, possa se beneficiar. Porque no final mesmo, estamos todos na crise, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre essas perspectivas aí, a gente fez um trabalho fundo de pegar cada parágrafo da base dessas competências e dar uma aprofundada, assim, principalmente tentando fragmentar um pouco para entender todas as nuances de cada uma das competências, né? Então tem um link ali para um material gratuito que pode ser interessante. Indo um pouquinho mais rápido aí, como os estudantes do século XXI aprendem? Acho que a gente vem falando disso há muito tempo, vocês já devem ter ouvido muitas dessas coisas muitas vezes, mas como elas não são realidade ainda, não custa nada repetir, né? Então, essa ideia do foco no aluno, que parece também um pouco pueril, um pouco romântica, mas a verdade, assim,
a gente faz a educação sempre da perspectiva do educador. Assim, a maioria das vezes eu escuto, eu preparei uma linda aula, eu dei uma ótima aula. Será que eles aprenderam? Será que de fato era a aula que eles queriam? Será que era a atividade que realmente era capaz de engajá-los? Eu já vi professores maravilhosos, super comprometidos. Nenhuma falha no professor do ponto de vista da intenção. E aí ele vai e faz aquela aula, chegou lá e foi apresentar para os alunos. Numa oficina que a gente estava fazendo, né? De cocriação de soluções. Um dos problemas que os alunos apontaram é que as aulas estavam chatas. E aí juntou professor e aluno para tentar melhorar as aulas chatas. E a professora fez o melhor e trouxe. E os alunos olharam e falaram assim, desculpa, mas isso pra gente ainda é uma aula chata. Porque eles mudaram tanto, eles aprendem de uma maneira tão diferente do que a gente aprendia, que às vezes a gente tem que parar, abrir mão um pouco das coisas que a gente já sabe e tentar olhar para eles e entender quais são as coisas que a gente ainda não sabe sobre eles. Então, essa ideia de que 50 minutos de aula expositiva para eles é inviável, e a neurociência já mostrou que o cérebro desses meninos, eles têm capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não tanta coisa, quer dizer, tanto tempo focado numa exposição, por exemplo. Isso já é uma evidência que tem comprovação científica e a gente ainda não considera, porque a gente foi capacitado para dar aula de 50 minutos. Então, quanto que vai exigir da gente, enquanto educador, um desapego. Não é fácil, não. A gente foi aluno desse jeito, a gente foi capacitado para ser professor desse jeito e agora a gente tem que fazer de outro jeito. Como é que é isso? É duro, mas a única solução de ser menos penoso é a gente olhar para eles e a gente realmente conseguir entender esse aluno de hoje. Como ele aprende, como ele se comporta, né? Como se reproduz, aquela coisa do... E uma das coisas mais importantes é a gente escutar, né? A gente conversar mais com eles. Conhecer, reconhecer, engajar, acompanhar, entender se estão aprendendo, se não estão aprendendo durante o processo e não 2 meses depois, quando eles vão fazer a prova, né? Então, é uma outra relação. Aí tem essa, que a gente tem falado muito, dessa personalização que parece completamente inviável, né? Eu tenho lá 45 numa turma, eu tenho 5 turmas numa escola, mas não sei quantas turmas numa outra escola. Como é que eu faço para, de fato, entender cada um dos meus alunos, se aprendeu, se não aprendeu, como é que ele aprende e como é que eu ainda gero oportunidades pedagógicas diferentes para alunos com diferentes perfis? Esse é um desafio que é um convite. É um convite para a gente entender como é que faz isso. Mas a verdade é que, seja na educação básica, seja no ensino superior, isso é o que mais tem sido demandado pelos próprios alunos. Claro que não é eu vou fazer uma aula para cada um, mas eu vou entendendo perfis de alunos, eu vou entendendo o que é que funciona para aqueles perfis de alunos e eu consigo oferecer diferentes atividades, ou no mesmo momento, ou em momentos diferentes, para que aquele que não pegou com a atividade do dia anterior possa pegar na atividade do dia seguinte. Então, assim, essa diversificação de abordagens pedagógicas é fundamental. A tecnologia pode ajudar muito no sentido da gente entender que, em tempo real, que aluno está aprendendo, que não está aprendendo. Aquelas plataformas mais adaptativas podem nos ajudar nesse sentido, né? Mas, principalmente, tem uma coisa que tem ficado muito forte em muitas escolas que eu tenho visitado, que é a questão da mentoria. Que é, de fato, a gente ter esse momento, olho no olho com o aluno, para a gente entender e ajudá-lo melhor, até para se organizar para os seus estudos, para se organizar para a vida e para dar o feedback para a gente. Eu fui em escolas de ensino médio com milhares de alunos, em que os professores, cada professor tem um conjunto de alunos que são seus mentorados, né? E aí eles fazem, às vezes, encontros, inclusive,
no começo da manhã, quando está todo mundo meio sonado, aquele horário meio ruim de você dar aula, aquele horário fica sendo o horário da mentoria, você junta seus alunos, você discute com eles. Enfim, tem várias formas de fazer e tem outros que a gente ainda precisa inventar. Mas a verdade é que não dá mais para dar a mesma aula para todo mundo, porque a gente já sabe também, por evidência, que não funciona. E aí tem um especial do Porvir, já um pouco mais antigo, mas ainda tem algumas dicas legais sobre essa questão de uma educação mais personalizada, que leva mais em consideração como cada aluno aprende. Com relação a práticas pedagógicas mesmo, a gente fez uma pesquisa em 2016 e ouviu 132 mil estudantes brasileiros, de todos os estados brasileiros, né, de 14 a 21 anos, e eles nos disseram isso, né? Numa escola para aprender mais, melhor forma é atividades práticas e resolução de problemas. E aprender usando tecnologia. E assim, esses dois vão se revezando, tanto na escola que deixa mais feliz, como na escola inovadora, como na escola que personaliza mais, né? Que respeita mais as individualidades. Eles estão dizendo para a gente que eles são a geração que aprende mais com a mão na massa. Que eles aprendem mais fazendo do que só teorizando. E por isso que eles gostam tanto do YouTube, porque o YouTube é tudo tutorial. Que ele vai mostrando como é o fazer, e não só a teoria por trás do fazer. Tem um professor, Paulo Blixstein, né? A gente já fala muito de sala de aula invertida, ensino híbrido, eu vou assistir a aula em casa, mas é aquela mesma aula, só que numa telinha, e eu volto para discutir com meus professores e tal, e o Blixstein fala da sala de aula invertida do invertido, que eles praticam e criam hipóteses em cima do fazer, depois eles discutem e vão teorizando eles próprios em cima da experiência prática que eles tiveram. E aí depois o professor vem com a teoria, mas a teoria já está totalmente... faz todo sentido para os meninos, porque eles já viveram, eles já discutiram, e aí a teoria é o que vai amarrar, que vai... é aquilo que vai fazer o conhecimento ser consolidado. Então é isso que eu aprendi, então eu sei. Quando a gente faz só o projeto, sem depois ter a discussão e a teorização, às vezes eles acham que foi tudo tão divertido, tão brincadeira, que eles nem aprenderam nada. Eles não conseguem, muitas vezes, sistematizar ou ter a percepção do conhecimento adquirido. Então, quando a gente faz depois a sistematização com eles, a conceituação, eles aí dizem, yes, então eu aprendi mesmo e foi legal, né? Então, é isso que eles estão dizendo. E a tecnologia, olha, sinceramente, a gente ainda não tem dados tão relevantes sobre resultados de tecnologia na educação, porque a gente ainda não sabe usar bem. Então, fica difícil. A gente está condenando o negócio sem nem nunca ter implementado direito. Então, a gente ainda precisa ver. Tem uma torcida ali que só fica fazendo assim. Tá divertido. Mas, então, a gente não pode abrir mão disso por uma simples razão, porque eles estão dizendo que eles gostam de aprender assim e que eles aprendem assim. Agora, é que eles estão aprendendo outras coisas. O que a gente está ensinando, como a gente não sabe ensinar com tecnologia, o que a gente ensina eles não aprendem. Agora, o que eles aprendem sozinhos com tecnologia pode ser ruim, mas eles estão aprendendo, né? Então, assim, não podemos desconsiderar, precisamos entender como usar melhor. E aí tem um especial do Porvir sobre educação mão na massa, que fala mais dessa coisa mesmo de, desde projeto até produto, como é que eu vou envolvendo os meninos na resolução de problemas da comunidade, até a coisa robótica, maker, etc. Tem um pouquinho de tudo nisso. E tem esse especial sobre tecnologia, que também tem vários casos de gente que está conseguindo usar com mais efetividade, mais criatividade, aí, com mais engajamento, né? Então, a gente está aqui inspirando, mas a gente não deixa vocês sozinhos com essa ideia na cabeça, né? Oferece um pouco de ferramenta aí para vocês seguirem adiante. E aí, por fim, em que ambiente os estudantes do século XXI de fato aprendem, né? Então, tem o currículo, tem as abordagens pedagógicas, mas também depende desse ambiente físico e também o ambiente
mais subjetivo, o clima da escola, do ambiente de aprendizagem, né? Então, para ouvir de novo os meninos, né? O que é que eles vão falar? Eles vão falar que eles querem usar ambiente interno e externo, sala de aula, o dia todo dentro de uma sala de aula, não dá mais para eles. Aliás, já não dá há muito tempo, porque a gente já se sentia meio claustrofóbico quando a gente estava na escola, de ficar o dia inteiro sentado na cadeira, né? E os meninos lá do Fundamental 2, então, que tem aqueles hormônios lá pululando, né? Aí o professor fica doente, eles ficam doentes, porque o professor tenta fazer com que eles sentem, eles tentam sentar, mas não adianta, porque parece milho na gordura quente, né? Vão pipocando, porque é o que o corpo está pedindo. E a verdade é que a neurociência também já mostrou que algumas partes do pensamento complexo são desenvolvidas com movimento, que o desenvolvimento físico também gera desenvolvimento intelectual. Então, assim, só para a gente não achar que são coisas díspares, né? Eu sou o esportista, eu sou o CDF, não tem nada disso. O corpo também é parte da aprendizagem. Então, poder usar ambientes internos e externos, tem móveis e ambientes variados, né? Eles querem essa possibilidade de fluir. Eu fico imaginando assim, quando eu fico imaginando o que eu passava com 6 aulas de 50 minutos por dia sentado na cadeira, e agora as minhas de tempo integral são mais horas ainda, eu fico imaginando se eu tivesse que ficar esse tempo todo dentro de um carro no trânsito em São Paulo. Né? Para mim, eu acho que é uma alusão, uma metáfora um pouco semelhante. É muito difícil. E eles estão, então, pedindo para essa circulada e para que a própria sala de aula ela seja mais flexível no sentido de que ela permita várias organizações. Não sei se vocês lembram na época da ocupação, quando eles ocuparam, as escolas foram ocupadas de uma maneira mais legal, a primeira coisa que eles faziam era rodas, botar as cadeiras na roda e trazer arte, e trazer conversa, e trazer diálogo. Essa coisa de subverter as carteiras enfileiradas, né? Que, aliás, carteira enfileirada é sempre o último lá. 18% só quando é na individualidade, porque acho que eles pensaram que era a carteira que você fica sozinho ali no seu cantinho. Mas o resto é assim, 10%, 5%. Da que faz mais feliz, carteira enfileirada é péssimo a colocação dela, né? Não passa nem de ano. E aí tem essa questão das relações. A gente tem que repensar todas as relações no ambiente escolar. Quando a gente fala de uma gestão mais democrática, significa que aquelas competências lá, os meninos vão poder exercitar no ambiente da escola, que é o primeiro ambiente social que eles frequentam, fora da família. Né? Que eles possam aprender isso na tomada de decisão junto com os gestores da sua escola, que eles possam aprender a ter empatia, empatizando com seus colegas, né? Que eles possam aprender muitas dessas coisas com a atitude dos seus professores, né? Que são exemplos. Então, não adianta falar quando não faz, né? Então, essa relação de um professor que é, de fato, um mentor, que está próximo, que é alguém em que eu confio. Se eu confio, eu aprendo com você, né? Eu admiro. E a questão da participação. Eu sou completamente apaixonada por esse tema, por isso que eu estava lá hoje de manhã com os meninos no Orçamento Participativo Jovem, mas eu acho que para a gente construir essa escola do século XXI, que a gente não sabe qual é, para alunos do século XXI, que a gente também ainda não sabe direito como é que eles funcionam, a gente precisa fazer com eles. Porque se a gente for combinar aqui entre nós, a única coisa do século XXI que tem na escola são eles. O resto são os adereços que a gente traz ali para dar uma carinha mais contemporânea, mas é mais adereço mesmo do que substância. Então, essa ideia de que a gente tem que envolver mais os estudantes escutando, né? Essa pesquisa que a gente fez virou uma ferramenta, eu vou mostrar, gratuita para qualquer um usar em escola e tudo mais, para a gente permitir que eles façam escolhas, né? Participem da tomada de decisão de vamos fazer o projeto tal, desde pequenininhos, né? Desde pequenininho ali nos anos iniciais, eles já podem ir aprendendo a fazer escolhas e aí determinando um pouco junto com os professores que caminhos são mais interessantes de seguir, sem
obviamente, prejudicar o que eles precisam aprender. Dentro do que é possível aprender, do que é necessário aprender, como é que eu vou fazer escolhas em relação a como aprender, onde aprender, que tema vai ser o deflagrador desse aprendizado, né? Sem assim o professor achar que ele precisa trazer todas as respostas prontas. E essa ideia de que o professor precisava trazer tudo pronto, um bom professor precisava ter todas as respostas. E hoje a gente sabe que um bom professor é aquele que, inclusive, né, sabe abrir espaço para que muitas das respostas venham dos seus próprios alunos, que é assim que eles vão construindo também sua capacidade. A questão da coautoria é uma geração que clama por autoria. Eles estão ali com seus celulares na mão, já produzindo um bocado de coisa, desde meme, a vídeos, a podcasts, a campanhas, enfim, todo de lambe, tem todo tipo de coisa que eles gostam de produzir, projetos, robozinhos, programações, games. Como é que a gente dá autoria para esses meninos, para eles aprenderem aplicando e ao mesmo tempo criando? E, ao mesmo tempo, essa possibilidade da corresponsabilização. A escola em que eles se sentem pertencentes é a escola que também eles se sentem responsáveis por cuidar dela. Mas se a gente não permite que eles se envolvam, eles não vão desenvolver esse sentimento de pertencimento e de corresponsabilização. Muitas vezes, inclusive, eles vão manifestar essa falta de pertencimento destruindo a escola. Essa é uma forma de comunicação também, né? Já acabou. Só essa gracinha para terminar. No especial de participação que a gente fez, que daqui a pouco eu mostro o endereço, a gente foi conversando com os meninos das armadilhas da participação fake, né? Tem fake news e tem fake participação também. Então aqui é uma brincadeira, né? Os meninos vão lá para o diretor falar: queremos participar mais das decisões da escola. Aí o diretor fala: ok, então vocês podem escolher as músicas da festa junina. Aí os meninos: olha, só isso? Aí falou assim: mas olha, sem essa porcaria de sertanejo, funk, pagode. Aí os meninos falam: que participação é essa? Né? E aqui, ao mesmo tempo, queremos saber como vocês avaliam a escola e como gostariam que ela fosse. Aí, vou falar da merenda, vou aproveitar para falar dos buracos na quadra. Será que vai ter retorno dessa vez? Dessa vez eu acho que sim. Eles aí finalmente fazem o questionário, o diretor tranca tudo. Sabia que não ia dar em nada. Então, assim, se for escutar, é para valer. Porque senão é mais frustração e é pior, o tiro sai pela culatra, né? Então, foram os próprios meninos que foram dizendo pra gente quais eram as armadilhas, coisas que eles tinham vivido, que tinha sido frustrante, tinha sido muito ruim para eles em termos dessa fake participação aí. Esse é o especial de participação, onde além dessas duas tem várias outras armadilhas e várias outras dicas. E essa é a ferramenta da pesquisa, que hoje é gratuita e que todo mundo pode usar e fazer. Para cima de 50 alunos, você recebe um relatório automático, já com toda a tabulação dos dados dos seus alunos, da sua escola e tal. E aí, só para dar outras dicas a vocês, essa é uma plataforma só para repensar escolas de Fundamental 2 e médio, em processo participativo de co-construção, aluno, professor, pais. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá para quem quer fazer essa questão da inovação de dentro para fora e não só adotar pacotes pré-estabelecidos de fora para dentro. Porque não adianta mesmo botar o tal do laboratório maker se você não primeiro gera uma demanda e uma capacidade para usar. A compra, gente, tem que ser o fim do processo. A compra nunca pode ser o começo. Primeiro temos vontade? O que é que a gente vai fazer com isso? Isso vai ajudar no quê? Depois, então, a gente vai entender o que é que a gente precisa comprar. Geralmente, pelo menos em relação à política pública, é assim: tem uma oportunidade porque está todo mundo falando do tablet, então vamos comprar o tablet, depois a gente pensa o que a gente vai fazer com isso, né? E mesmo na escola particular a gente estava falando um pouco, né? Vamos botar laboratório maker porque isso é bom para... a concorrência está botando, então vou botar o laboratório maker também, fica lá o laboratório só para os pais verem e a gente não sabe o que fazer com isso, né? Então tem que ser... E por fim,
esse é o diário de inovações para vocês divulgarem com os professores de vocês, com os diretores das escolas. A gente tem já uns 160 ou mais relatos de professores brasileiros que estão inovando, que estão contando para mostrar que sim, é possível, que sim, é possível mesmo nas condições mais desfavoráveis, desde que eles tenham foco no aluno, que eles se disponham a fazer aquilo que faz sentido para o aluno e eles acabam tendo resultados muito legais e principalmente o retorno positivo dos próprios estudantes. Aqui está o meu e-mail para quem precisar, quiser apresentação ou qualquer outra coisa que eu possa ajudar. Super obrigada pela atenção de vocês. Temos aí um tempo para perguntas, aí mais uns 7, 8 minutos. Alguém quer fazer uma pergunta? Ana, primeiro parabéns, pela sua apresentação, sempre motivadora, e a gente se sente desejoso, de continuar te ouvindo sempre. Eu queria fazer talvez algumas considerações da perspectiva de um pedaço da sua fala que me deixou muito inquieta, que é a escola enquanto um espaço importante também de transmissão do legado cultural da humanidade. Essa é uma premissa que me parece que temos nos afastado dela dia após dia, A minha experiência também conta que o que nós estamos vendo na escola pública brasileira, e aqui tem um recorte muito claro da diferença do que eu vou falar da escola particular da escola pública, é que talvez por uma, entre aspas, participação da comunidade, dos alunos, talvez aquela participação fake, mas do lado de cá, a gente também tem vivido um fenômeno bastante oposto àquele onde as crianças dizem, não, mas do diretor, mas na festa junina, o fake, o funk, etc. É que talvez, Ana, hoje, na maior parte do Brasil, a cultura escolar seja a cultura de massa. E essa questão é uma questão que está diretamente ligada à formação dos nossos professores e ao fenômeno de pais jovens. Então, o aluno matriculado na escola pública de uma família onde a mamãe é o principal eixo da família, essa mamãe é uma mamãe jovem. A mamãe dela, que é a vovó, as avós da escola pública, também é uma avó jovem. E aquela escola pública que talvez tivesse ainda lá no resquício tentado ainda permanecer com o legado cultural, já não é mais referência para essas duas gerações, porque nós já estamos na terceira geração. Então, acho que a gente, quando você fala, eu sempre me inspiro, eu sempre tenho muita vontade de continuar, em especial para que a gente possa também analisar essas questões com uma certa capacidade de fazer contrapontos, de também fazer com que a escola seja um espaço importante de fruição e de apreciação da arte, da cultura, da música, mas não só da cultura de massa. Então, acho que era isso que me inquietou no começo da sua fala. Na verdade, o começo da minha fala, quando eu falei da competência 3 de repertório cultural, a primeira coisa que eu falei foi: o repertório desses meninos está estreito. A humanidade produz bens, manifestações os mais diversos, e eles só têm acesso a um pequeno pedaço disso, que é aquilo que vem com a cultura de massa. Então, o que eu falo é justamente da gente poder permitir que esses meninos circulem por museus, que eles circulem por concertos, que eles tanto vão para as coisas quanto as coisas cheguem até eles. Em nenhum momento ali a ideia do exemplo da brincadeira aqui é uma brincadeira só para dizer que
tudo vem com muitas condicionantes para os meninos em relação à participação. É uma participação geralmente muito limitada àquilo que os adultos acham que é o adequado. Mas isso não quer dizer em nenhuma medida, tanto a competência 1, que é do conhecimento, que é essa coisa da curiosidade intelectual, é para eles terem acesso. Até falava com o Herman Cristina, né? E com Cristina um pouco antes, aí no intervalo, que o meu maior medo em relação aos itinerários formativos é que no Brasil a gente desvaloriza tanto a ciência, principalmente nas camadas mais populares da nossa população, da nossa sociedade, que eu tenho medo que os meninos não escolham o itinerário de ciências e só escolham o itinerário de linguagens e humanas, e a gente perca esse potencial que ainda precisaria ser despertado de grandes cientistas, né, de grandes matemáticos. Eu tenho esse medo porque a gente não valoriza isso. Então, de forma nenhuma, eu estou defendendo aqui que a gente fique primeiro refém somente do que os meninos já trazem com eles. O que eles trazem é super importante, é um ponto de partida, mas é apenas o ponto de partida. Agora, a verdade é que as famílias têm ficado empobrecidas muitas vezes porque tiveram acesso a uma educação também muito limitada. E aí a gente precisa entender também esse professor que está na escola, qual é o repertório que esse professor tem, o que ele também tem condição de trazer, que é uma outra coisa. A formação do professor tem que expandir repertório para que ele seja capaz de trazer essas outras coisas que a humanidade produziu, de conhecimento, de cultura, de arte, de enfim, todas as coisas. Então, por favor, não me interpretem por esse lado, e acho que quando os meninos têm acesso a essas coisas, eles vibram. Agora precisam ser apresentadas de uma forma interessante, conectada com a vida deles. Se é uma coisa que eles vão para um lugar onde eles não se reconhecem, ouvir uma música que eles não reconhecem, sem a gente fazer toda uma contextualização, também a gente está fazendo o efeito inverso, que é fazer com que eles não gostem de algo, né? E a gente precisa justamente trazer a poesia de todas essas diferenças para que eles queiram ampliar o repertório. Ok, então, pessoal, vamos terminar por aqui. E queremos agradecer mais uma vez, Ana. Muito obrigado.